Nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Hoje nós vamos compartilhar a segunda parte do capítulo 15, que trata da ressurreição de Cristo e dos santos. 1 Coríntios, capítulo 15. Na ministração passada nós fomos até o verso 34, né? E hoje nós vamos do 35 até o 58, se o Senhor permitir, nos dê graça para isso. Rapidamente eu quero lembrar os irmãos do que já falamos nos primeiros 34 versículos. Nós vimos aí no versículo 1, Paulo dizendo que os irmãos deveriam se lembrar daquilo que ele já havia compartilhado ali com eles, né? Ou seja, a ressurreição de Cristo e dos santos. Do versículo 3 até o 8, Paulo lembra aos irmãos que a ressurreição do Senhor Jesus é um fato verdadeiro, né? Testemunhado por centenas de irmãos nossos que viveram naquele tempo, né? Não só pelos apóstolos, mas por muitos outros. Paulo lembra que de uma só vez mais de 500 irmãos viram o Senhor ressuscitado. Que o evangelho não é baseado em fábulas, né, como disse o apóstolo Pedro, mas sim em fatos históricos, né? Obras de Deus que muitos viram com seus próprios olhos o Senhor realizar aqui nesse mundo. No versículo 19, vimos que toda a felicidade, né, toda a glória dos santos está para além da ressurreição, como disse o apóstolo Pedro lá no capítulo 1. É que a esperança do povo de Deus não está neste mundo. Aliás, Paulo disse que se a nossa esperança estiver aqui nesse mundo, somos os mais infelizes dos homens, né? No versículo 20, vimos que Cristo é as primícias da ressurreição, ou o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, né? Por isso ele é o cabeça da nova criação. E isso foi testemunhado, né, por muitos. O próprio Cristo disse isso para o apóstolo João, né, lá na ilha de Patmos. Ele disse: eu sou aquele que estive morto, mas eis que estou vivo. No versículo 21 ao 26, vimos que há dois cabeças federais, né? Um que pecou lá no Éden, né? Adão, e toda a raça humana procede dele, herdou todas as consequências, né, da sua queda. O texto diz aí: assim como foi Adão, todos nós também somos, né? Somos semelhantes a Adão. Mas Cristo é o segundo homem, né? O último Adão. E o texto diz que, assim como Cristo é, todos aqueles que nascem dele também vão ser, né? Serão exatamente como o Filho de Deus. Do versículo 30 ao 32, vimos que a ressurreição precisa ser e é, né, sempre a motivação dos corações daqueles que pertencem ao Senhor. Toda
toda a ousadia, né, de se viver nesse mundo mal, caído, tem como base o fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos e nos ter colocado na sua ressurreição. Paulo diz que por causa disso, lá em Éfeso, ele lutou com feras, né? Se não fosse por causa disto, jamais ele teria lutado com feras. Ele disse, o melhor seria comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. E o versículo 33, Paulo lembra os irmãos que as más conversações corrompem, né, os bons costumes. Então, o falso ensino é um grande problema. Ou seja, quando o evangelho não é pregado na sua íntegra, né, ele causa um grande mal e leva, na verdade, os ouvintes não à salvação, mas ao pecado, né, contra Deus. Era o que estava, de alguma forma, crescendo ali em Corinto. Né? Quando alguns começaram a admitir que Cristo não ressuscitou, afirmando que não existe ressurreição, o pecado já estava ali. Né? E o pior de todos, né? Negando a vitória, o triunfo do Filho de Deus. E por último, né, falamos que Paulo vivia no desfrute antecipado dessa ressurreição, e ele lembrou os irmãos que esta é a bênção que todo o povo de Deus tem aqui nesta terra, né? O desfrute antecipado da vitória do Filho de Deus. Então hoje nós vamos prosseguir, né, a partir do verso 35. Vamos fazer como fizemos a outra vez, lendo os versículos e comentando cada um deles, né? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Verso 36. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Veja que Paulo, ele chama esse que supostamente está perguntando, né, fazendo essa pergunta, como ressuscitam os mortos e em que corpo eles vêm? Paulo chama esse cidadão, né, que está aqui fazendo essa pergunta de insensato. Não foi uma boa palavra, né? Esse não foi bem qualificado aqui. Ele já havia dito no versículo 34 algo bastante duro para os irmãos, né? Ele diz assim, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para a vergonha vossa. Então vejam, irmãos, que esse grande, bendito, maravilhoso fundamento da nossa fé em Cristo Jesus não pode de maneira nenhuma ser algo pequeno para nós, pequeno na nossa experiência, né? Algo que a gente trate assim como coisa comum, muito pelo contrário, né? Isso aqui é fundamental, isso aqui é o centro da nossa fé, né? E Paulo está exortando de forma muito dura aqui os irmãos, né?
tornai-vos a sobriedade. Ou seja, não ter compreensão profunda, verdadeira, clara desta glória que pertence a Cristo Jesus e ao seu povo, né? Paulo diz que só pode ser a experiência de alguém que não está sóbrio, alguém que está como bêbado, né? Alguém que não está na sua plena capacidade de julgar e de ver as coisas, né? Não é próprio de um filho de Deus que sabe realmente quem ele é em Cristo Jesus. E ele não só diz isso. Ele diz, não pequeis. Esta falta de sobriedade aqui, fatalmente vai levar ao pecado, vai abrir as portas para o pecado. Vai trazer consequências, né, terríveis para a vida daquele que está nessa conduta. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Veja que conhecer a ressurreição de Cristo e a própria ressurreição, não conhecer com a mente, não ter as informações apenas, né, não saber da história, né, mas ter a experiência com a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo e dos santos é o próprio Evangelho de Deus. Não ter isto significa não conhecer a Deus, porque é em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, que Deus se revela aos homens. É em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, que o Senhor vem e se mostra de forma plena. Então, quando esses irmãos estavam admitindo em seus corações que o Senhor não tinha ressuscitado e demonstrando grande ignorância sobre o assunto, é como se eles estivessem fechando a porta da revelação do Evangelho. Não há mais nada a ser revelado para eles. Às vezes há bastante interesse no coração do homem em relação a assuntos, né, a temas das Escrituras que são secundários, são importantes, mas são secundários. Às vezes há um grande interesse, por exemplo, quando se fala em escatologia e coisa do tipo, né? E pessoas que passam a vida investigando e lendo e ouvindo, né? Mas a questão principal não é essa. Deus não vai se revelar plenamente através da escatologia, não. Ele se revela na face do Cristo ressuscitado. E a experiência que o Evangelho produz na nossa vida para podermos conhecer a Deus é o poder da ressurreição de Cristo operando em nós. Se perdermos isso, irmãos, perdemos tudo. Então Paulo disse, olha, alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E ele disse, e isto digo para vergonha vossa. Para vergonha. Então não é algo pequeno, né? Não era algo simples que estava acontecendo ali em Corinto, que o apóstolo podia deixar de lado, né? Não, era algo que colocava tudo em jogo. E ele, usado e ousado no Espírito Santo de Deus,
ministrou aos irmãos. Então ele vai chamar de insensato, como está aí no começo do versículo 36, aquele que faz essa pergunta: como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Essa palavra insensato, ela tem vários significados, né? Eu vi alguns aqui. É alguém que não está em seu perfeito juízo. Está meio doidão, né? É alguém que age contrário ao bom senso, à justa medida. É um cidadão insano, doido, delirante. Então podemos dizer que um crente, né, que é ignorante, né, em relação à ressurreição de Cristo e à sua glória, né, e não está crescendo no desfrute dela na sua própria vida, é alguém insano, doido e delirante, e que age o contrário ao bom senso. Mas Paulo, usado pelo Espírito de Deus, na graça de Deus, no amor de Cristo que estava derramado no coração dele, foi chamado para abençoar a igreja, para ensinar a igreja, para instruir a igreja, vai novamente, né, explicar, compartilhar e ensinar aquele povo com precisão sobre a ressurreição do Filho de Deus. E a partir do versículo 36, 37, ele vai então mostrar a ressurreição dos santos de uma forma mais clara, mais profunda, né? Então ele diz: o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, a princípio, Paulo está dizendo que a ressurreição é uma transformação total. É um fim e um começo total. É o fim de um estado de coisa e o surgimento de outro estado de coisa. Assim como quando alguém planta uma semente, a primeira coisa que acontece é a morte da semente. E depois o nascimento daquela semente. Aquela semente não nasce se primeiro ela não morrer. Então, primeiro a semente ela é terminada, ela é acabada, ela morre. Você se lembra nas palavras do Senhor Jesus? Ele disse assim: se eu caindo na terra não morrer, eu fico só. Mas se eu morrer, eu dou muito fruto. Ou seja, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então, a primeira coisa que ocorre é o fim de uma realidade. A segunda coisa que acontece é o começo de uma nova realidade. Nova mesmo. Né? E o fim de uma realidade que existiu até então. As duas coisas não coexistem. Você nunca vai encontrar a semente que você plantou depois que ela nascer, ela desaparece. Quem já semeou alguma coisa sabe disso. Planta aí um pouquinho de milho. Na verdade, você plantou milho no outro dia. O que aconteceu com os grãozinhos que você plantou lá? Sumiu. Um novo foi levantado, foi criado.
É isso que Paulo está dizendo para os irmãos ali em Corinto. A ressurreição introduz uma nova fase na existência humana. Verso 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Verso 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de resplendor. A pergunta do insensato foi: em que corpos os que ressuscitam eles vêm? E Paulo está respondendo aqui. Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Também há corpos celestes e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. O Filho de Deus, quando ele ressuscitou, ele ressuscitou em glória. E o corpo do Senhor Jesus ressuscitado, apesar dele, com um pouco de esforço, os apóstolos conseguiram reconhecê-lo, né? Mas era um corpo glorioso, completamente diferente daquele que foi pregado na cruz e colocado no túmulo. Agora, corpo celestial. Não era mais carne, como carne de homem natural, como diz Romanos 8. Agora não mais como filho de Maria, né? Como aquele que nasceu de sangue. Ele nasceu do Espírito Santo, mas nasceu de mulher também. Agora ele é filho da ressurreição. Agora ele é homem celestial. Agora ele tem um corpo celestial. E o apóstolo está dizendo para os irmãos: todo aquele que for ressuscitado será semelhante ao Filho de Deus. E ressuscitará num corpo celestial. O corpo natural, o corpo da terra, ou seja, aquele que vai ser semeado, ele ficará para trás. E o corpo celestial, que possui uma glória celestial, lhe será dado. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz exatamente isso, né? Que seremos semelhantes a Jesus. Isso tem poder para levar a nossa vida para frente. Pensa nisso. Esse corpo fraco, sujeito à corrupção, e quando nós consertamos uma coisa, ele estraga outra, não é assim? Né? Consertamos um dedo, torta o braço. Consertamos a orelha, quebra o dente.
cai o cabelo, vai ficando torto. Mas esse corpo vai ser semeado como um grão de trigo. E ele vai acabar. Ele vai ser encerrado. E um corpo celestial nos será dado. Pensa nisso, irmão. Celestial. Se você está em Cristo, esse é o teu destino. Você terá um corpo celestial. Preparado por Deus para existir por toda a eternidade futura na glória de Deus. Em plena santidade, liberdade e verdade. Muito belo, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, que nunca vai chorar, que nunca vai ter tristeza, que nunca vai ter dor. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. O meu corpo celestial já está preparado em Cristo Jesus. Por enquanto eu estou no corpo da terra. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai falar, chega, aí acabou. Agora vamos trocar de corpo. Olha que coisa gloriosa, Senhor. Por isso, querido, não fique aí exagerando, sabe, querendo levar esse negócio aí por muito tempo, porque ele é provisório. E ele é muito feio, esquisito. Nós somos um bagaço aqui nessa terra. Mas há um corpo glorioso. Quando o Filho de Deus esteve aqui, ele esteve nesse corpo. Olhamos para ele e não vimos beleza alguma. Ele foi desprezado, homem de dores. Mas quando ele saiu daquele túmulo, ele saiu como homem glorioso, celestial. Queridos, só isso tem poder para fazer a nossa vida avançar contra qualquer coisa. Homens, irmãos nossos do passado, não temeram o fogo, não temeram a espada, não temeram feras, não temeram nada, porque eles viam a glória que estava ali na frente. Agora, se a nossa esperança for apenas esta casa, irmãos, aí nós estamos perdidos, aí nós somos fracos, aí nós não temos poder algum, aí nós não temos nenhuma esperança, seremos destruídos. Por isso a loucura de perder de vista a ressurreição do Filho de Deus e a nossa própria ressurreição em Cristo Jesus. Veja, irmãos, as grandes diferenças que há entre o que somos hoje e o que seremos amanhã em Cristo Jesus. Verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Se o Senhor não vier, seremos colocados no túmulo em corrupção. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas com certeza todos nós em corrupção. Totalmente tomados pela corrupção.
O único que não viu corrupção foi o Filho de Deus. Mas todos os demais não têm como escapar dela. Mas o texto diz que ressuscita na incorrupção. É algo terrível você ver uma pessoa descendo o túmulo. Você vê baixar um caixão com uma pessoa morta dentro, não é? Agora, imagine o dia em que você for descido no túmulo. Só que o texto diz que você vai sair de lá, se você estiver em Cristo, em incorrupção. Um dia, aquele túmulo será aberto. A ordem do Senhor será dada, ele será aberto. E você sairá de lá, sem nenhuma corrupção. Assim como o anjo removeu aquela pedra lá do túmulo de Jesus, depois de 3 dias, e ele saiu de lá glorioso, você também será levantado do pó da terra, sem nenhuma corrupção. Maravilhoso isso, irmão. Você vai poder olhar e se ver resplandecente, glorioso, e para todos sempre. Se você for sepultado ali sem nenhum fio de cabelo, você vai sair de lá cabeludo, né, Celso? Se você for sepultado ali sem nenhum dente, você vai sair de lá com um dente maravilhoso, porque a corrupção não mais fará parte aí da sua experiência. Ainda no verso 42, semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Todo morto ali no seu caixão é uma cena de profunda desonra. Por mais que a família, os amigos, né, falem coisas boas do defunto, né? Mas não tem jeito. Ele perdeu. Ele morreu. Ele está acabado. E a sua glória aqui nesta vida chegou ao fim. E a morte impõe uma desonra total sobre o homem. Mas Paulo lembra os irmãos que quando o Senhor ressuscitar os seus filhos, eles serão ressuscitados em glória. Em glória. Amados, aqui nesse mundo, os filhos de Deus, se tem uma coisa que eles não conhecem, é glória. E a experiência comum dos filhos de Deus aqui neste mundo, né, é a falta de glória, é a desonra, de todos os tipos, e finalmente a desonra da morte. Mas quando eles se levantarem do túmulo, eles serão levantados em glória. Paulo, escrevendo aos Colossenses, né, diz que o mistério de Deus é este: Cristo em vós, a esperança da glória.
Então você pode viver 20, 30, 40, 60, 80, 100 anos aqui neste mundo. E não terá glória alguma. Como filho de Deus, com certeza você não terá glória alguma. Mas quando o Senhor te levantar do túmulo, você será levantado em glória. O tempo, queridos, da desonra terá acabado. Acabado. Por isto, quando olhamos para a ressurreição do Filho de Deus, o nosso coração fica animado. E temos nela forças, para enfrentar os grandes desafios deste mundo. Por isso o autor de Hebreus manda, pelo Espírito Santo, nós seguimos as pegadas do Senhor Jesus, olhando firme para o Senhor Jesus, que não fez caso ou não foi parado pelas coisas que ele sofreu aqui nesta terra, por tantas dificuldades que foram lançadas sobre a vida dele, porque ele contemplava uma alegria futura. O coração que vê a glória do Cristo ressuscitado e, consequentemente, a sua participação nela está livre para enfrentar as muitas humilhações e dificuldades desse tempo presente. Porque você sabe que um dia você será levantado em glória do túmulo. Mas se não, os únicos dias que você tem para desfrutar de alguma glória é aqui nessa terra. O homem ímpio que está separado do Senhor, ele não tem esperança de glória futura. Mas os filhos de Deus têm. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que a minha coroa está preparada. Eu sei que o meu tabernáculo eterno está pronto. Por isso eu prossigo. O que mais disse Paulo? Verso 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Ou seja, essa realidade fraca, irmão, é semeada na morte. A fraqueza é semeada na morte e ela é terminada ali na morte. E ressuscita-se em poder. O tempo da fraqueza também vai acabar. Hoje nós somos fracos, completamente fracos. Aliás, foi o Senhor que nos preparou assim, exatamente para que o seu poder seja aperfeiçoado em nossas vidas. Mas essa fraqueza será retirada de nós quando o Senhor nos levantar do pó da terra. Nós conhecemos muito bem a nossa fraqueza. Fraqueza de todos os tipos, de todos os jeitos. A fraqueza está presente em cada minuto da nossa vida. Nós não podemos, nós não temos
nenhuma condição por nós mesmos de sustentar a nossa vida, de prover para nós, de lidarmos com os desafios desse mundo. Mas o Senhor diz que seremos ressuscitados em poder. O Senhor nos preparou para isto. O Senhor está sentado à destra de Deus. E Paulo disse que a sua igreja já está assentada com Ele nas alturas. O poder de Deus, o poder da vida, da ressurreição, nos foi dado em Cristo Jesus. Depois que você for semeado e nascer da ressurreição, o poder de Deus será pleno na sua vida, na sua história. Verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Interessante isso, né? Corpo natural e corpo espiritual. Normalmente nós não associamos, né, ao que é espiritual qualquer coisa que pode ser tangível, digamos assim, né? Mas olha o que Paulo está dizendo aqui pelo Espírito de Deus. Há corpo natural. Esse aí que você conhece, que eu conheço. Ele é natural, ele é daqui. Mas há corpo espiritual. Muito, completamente diferente do natural. O corpo que o Senhor Jesus possui, aquele que ele saiu do túmulo, é um corpo espiritual. Então esse corpo natural, ele vai ser encerrado. E você será um corpo espiritual, pronto, preparado para existir eternamente diante do Senhor. Olha que a Escritura continua dizendo, verso 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quando nascemos de mulher, nós somos descendência do primeiro homem. Então somos também alma vivente. Mas quando nascemos do último Adão, ou de Cristo Jesus, nós participamos deste homem que é espírito vivificante. Nós seremos completamente outros. Nós sabemos exatamente como era o Adão lá do Éden, porque assim como ele foi, nós somos. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, o que o Senhor Deus fez em Cristo Jesus em favor do seu povo, coloca o seu povo no último Adão. E o último Adão é completamente diferente daquele primeiro. Ele é espírito vivificante.
e todos nós seremos como ele. Quarenta e seis. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. Primeiro, o natural. Depois, o espiritual. Nós ainda estamos nessa fase aqui, né? Primeiro, o natural. Mas vai chegar a hora, vai chegar o tempo, quando o que é espiritual vai se manifestar. Verso 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo é do céu. Hoje nós temos esse vínculo com este homem terreno. Mas o que foi feito por Cristo na cruz e na sua ressurreição trouxe para nós algo completamente novo. Nós fomos unidos, ligados a outro homem, a outro cabeça. E esse outro cabeça, ele é dos céus. Ele é celestial. Irmãos, essa deve ser a experiência predominante das nossas vidas. Essa realidade aqui. O nosso vínculo, esse elo espiritual, eterno, vivo, deve ser com este homem aqui. Como homem natural, nós tínhamos um vínculo muito forte com o Adão lá do Éden. Nós conhecemos esse vínculo muito bem. Vivemos a nossa vida com esse vínculo. Sabemos exatamente como ele funciona. Mas a morte e a ressurreição do Senhor Jesus fez uma mudança tremenda. A nossa vida agora foi ligada, foi unida a outro homem, a outro cabeça. Só que esse outro é do céu. Tudo nele é diferente. Enquanto os homens da terra, do mundo, eles só conhecem o que eles são em Adão, o povo de Deus precisa conhecer, deve conhecer a sua ligação com o homem celestial, com aquele que veio do céu. O primeiro foi formado do pó da terra e é terreno. O segundo é do céu. Veja que não há muita coisa, aliás, não há nada, não há esperança para aquele que só está unido com o Adão do Éden. Ele é da terra. E o seu destino é voltar ao pó da terra. E a sua jornada, ela termina por aí. Ele não tem esperança. Ele está sem Deus no mundo. Mas aquele que está unido a Cristo, seu cabeça dos céus, ele é descendência de um homem celestial, tudo mudou. Esse mundo
essa vida, esse tempo, essa terra, não pode mais escravizá-lo. Ele foi tirado daqui. Veja o que diz o verso 8. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Sim. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Essa casa aqui, ela tem a cara do Adão do Éden. E a sua engenharia é a continuação do Adão do Éden. Que perdeu, que foi vencido pelo pecado, que foi separado de Deus e que vai ser semeado na terra como um grão para morrer. Mas Deus, o seu poder em Cristo Jesus, assim como ele fez com Cristo, ele vai levantar estes homens agora completamente diferentes. Outros que estão ligados, que estão unidos a Cristo Jesus, o homem celestial, aquele que veio do céu. E eles terão, e trarão, a imagem deste homem celestial. Esse é o fim ou o destino dos santos, dos salvos. Ser como o Filho de Deus. Irmãos, isso aqui deve capturar o nosso coração. Veja que não há coerência quando afirmamos, testemunhamos que cremos no Evangelho, que cremos em Cristo, mas a nossa vida continua sendo uma vida que a esperança dela é terrena, é pertencente a este mundo. As nossas alegrias, elas vêm das nossas experiências com as coisas relacionadas a esse tempo presente. Porque o correto, o certo, para o Filho de Deus, é que ele foi trocado de cabeça, ele foi mudado. Agora a sua relação é com o homem celestial e com as coisas dos céus. Toda a sua jornada, toda a sua vida, todos os seus dias, eles são vividos em função deste que é o Senhor, o seu cabeça, o homem celestial. Porque esse é o seu fim. Veja que não confere a alguém confessar a fé em Cristo, mas viver como filho de Adão. O correto é confessar a fé em Cristo e viver como ele viveu. Porque a promessa de Deus é que quando o santo for ressuscitado, ele será semelhante ao Filho de Deus.
Evangelho de João, capítulo 3, verso 2. Vamos ler esse texto. Aliás, primeira carta de João, desculpa. Capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Maravilhoso. E Romanos capítulo 8, você tem uma promessa semelhante. Verso 29, 30. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também glorificou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, irmãos, que assim como trouxemos a imagem de Adão, o primeiro homem, haveremos de trazer a imagem do último Adão, Jesus Cristo. João disse, hoje nós somos filhos, né? Mas ainda não sabemos ou não vemos claramente ou completamente como seremos. Mas uma coisa é certa, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então aqui está, irmãos, o ponto central. Se vamos ser como filho de Deus, como deve ser a nossa vida? O que deve ocupar o nosso coração? Com o que devemos nos envolver? O que deve realmente consumir os nossos dias aqui neste mundo? Aquilo que vamos ser. A nossa vida com o homem celestial. Porque como filhos de Adão, nós já fomos mortos e sepultados. Não combina com o Evangelho, irmãos, vivemos como filhos de Adão, achando que no dia da nossa morte nós vamos dizer para o Senhor, olha, agora chegou a hora de morrer, agora como é que está aí o esquema? Aí está tudo certo? Não. Porque quem está em Cristo sabe que foi tirado daqui. Sabe que foi separado do primeiro homem. Sabe que agora ele também é celestial. Sabe que agora ele é um filho de Deus. E ele aguarda com muita expectativa o dia que será levantado do pó da terra e feito participante pleno da glória do Senhor Jesus Cristo.
Olha o verso 50, irmão. Isto afirmo, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Glórias a Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Carne e sangue ficarão aqui na terra, serão semeados, pertence a esse tempo presente, é coisa provisória. A nossa morada definitiva, a nossa realidade definitiva, ela é celestial. É a mesma que está em Cristo Jesus. Todas as coisas que pertencem à experiência que temos nesse tempo presente ficarão para trás quando o Senhor levantar o seu povo do túmulo. Como o versículo 52 diz, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Vai acabar, irmãos. Vai terminar. Vai passar. Porque Cristo venceu a morte. Ele triunfou sobre todas estas coisas. Louvado seja o Senhor por isto. Nós não temos no coração a esperança que uma religião dá. Nós não temos no coração a esperança de que alguma coisa humana pode nos conceder. Nós temos no coração a esperança que a ressurreição de Cristo Jesus plantou pelo Espírito de Deus em nossa vida. Se não for isso, não temos o Evangelho. Não é o Evangelho que está operando em nós. O salvo, o remido, alguém que realmente crê no Senhor Jesus, é alguém que vive olhando para o Filho de Deus ressuscitado. E é com os olhos nele que ele lida com os desafios do tempo presente, com cada um deles. Os mais difíceis, os mais terríveis. Porque ele sabe que ele foi posto em alguém vitorioso, glorioso, que cumprirá a sua palavra, a sua promessa, porque ele sabe que não tem crido em lendas, em fábulas, mas ele tem crido naquele que veio em carne e foi visto, contemplado e tocado por muitos de nossos irmãos. Se não bastasse o Filho de Deus ressuscitar, ele ressuscitou muitos santos ali em Jerusalém, que depois da sua ressurreição entraram na cidade santa e foram vistos por seus parentes. Nenhuma outra coisa, irmãos, tem poder para fazer de nós pessoas vitoriosas, a não ser
a verdade do Cristo ressuscitado. A verdade da religião, a verdade das coisas que nós fazemos com as nossas mãos, nada disso é suficiente. Há coisas terríveis aqui neste mundo que podem cair na nossa cabeça de repente. Mas se a nossa âncora estiver lá no Filho de Deus, que está no trono, o homem celestial, nós haveremos de prosseguir até o fim. Verso 54. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vai chegar um dia que isto será dito nos quatro cantos da criação. Tragada foi a morte pela vitória. Quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Que o Senhor venha, Maranata, Senhor. Eu sei que todo aquele que estiver em Cristo nesse dia vai gritar de maneira triunfante, né? Mas nós vivemos pela fé e nós podemos gritar isto agora. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Nosso irmão Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe, eu sei. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esta vitória ela está em Cristo Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar que essa bênção, que essa glória, ela só pertence ao povo de Deus. Ela não pertence a todos os homens. Apenas aqueles que estão em Cristo serão levantados naquele dia do pó da terra, cheios de todas essas maravilhas que nós estamos vendo aqui. Graças a Deus que nos dá a vitória, mas por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a mão de Deus que te pegou aonde você estava e te colocou em Cristo, para você participar da sua vitória eterna. Não há esperança para o homem fora de Jesus. Ele continua na sua morte. Não experimentará a incorrupção, as belezas e as maravilhas que estão aqui descritas, que estão em Cristo Jesus. Bem-aventurado aqueles que estão no Senhor.
aqueles que têm esperança na sua glória. O livro de Apocalipse fala que a segunda morte, né? E miserável homem que sofrer a segunda morte. Ou seja, o seu estado, sua condição vai ficar ainda pior. Porque eles nunca foram colocados naquele que venceu a morte. Mas o povo de Deus, não. Aqueles que estão em Cristo foram feitos participantes do seu triunfo. Irmãos, que grande salvação o Senhor nos deu. Quanto o homem pagaria para receber isso aqui? Se fosse possível colocar um preço. Os bilionários do mundo dariam tudo que têm nesse dia para participarem, para serem incluídos. Mas Deus, na sua misericórdia, deu aos seus amados de graça. Não é pouca coisa, mas é o que de maior valor existe. Feito participante da glória do Filho de Deus, participante da sua ressurreição. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Fora disso, irmãos, fora de Cristo, fora da sua ressurreição, o que existe é vaidade. Aquela vaidade que Salomão disse que tudo é vaidade. Ou acaba em nada. Só existe algo que vai permanecer eternamente e que terá glória, que tem valor, que tem lugar na presença de Deus. É aquilo que é feito em Cristo Jesus. É aquilo que procede da ressurreição do Filho de Deus. Ou que é nascido da ressurreição. Aquilo que foi tirado da morte por Cristo Jesus. É isto que vai permanecer. É nestas coisas que Paulo diz que nós devemos colocar as nossas mãos. Nosso esforço, nossa atenção. E sermos abundantes nisso. Porque as demais coisas são vãs, são vaidades. Aí uma grande pergunta. Se como filhos de Deus as nossas mãos estiverem ocupadas apenas com as coisas vãs deste mundo, desta vida, é uma incoerência isso. É um contra-testemunho. Por um lado, nós sabemos que o que vai permanecer é o que é feito em Cristo Jesus. Por que o nosso coração vive para servir e amar as coisas que vão perecer?
O testemunho verdadeiro e correto é aquele que é feito na perspectiva da eternidade, na perspectiva do Cristo ressuscitado, na perspectiva do que vai permanecer eternamente. E é isso que nos torna firmes e inabaláveis aqui neste mundo. Qual a artimanha do diabo? Capturar o coração do povo de Deus e fazer ele ficar preso às coisas que vão perecer. Esta é uma grande, profunda aplicação de tudo que estamos compartilhando aqui em relação a esse capítulo 15. Como a ressurreição de Cristo e a nossa própria ressurreição em Cristo deve afetar a nossa vida aqui nessa terra. Paulo responde aqui nesse capítulo, nesse versículo 58. Quando somos firmes, quando somos inabaláveis, quando as nossas mãos estão ocupadas com as coisas que são feitas no Senhor e não com as coisas vãs desta vida. Aquele que vê o Cristo ressuscitado, ele vive numa dinâmica, digamos assim, onde ele antecipa esta realidade na sua vida. E esse é o grande testemunho que a igreja dá na terra sobre a ressurreição de Cristo. Como nós testemunhamos no mundo que Cristo ressuscitou dos mortos? Apenas falando que ele ressuscitou dos mortos? Ou quando vivemos desta maneira? Vendo a sua vitória, seu triunfo, e permitindo que essa vitória e esse triunfo afete a nossa conduta aqui nesta vida. Eu quero ler mais 3 textos e nós vamos encerrar. Colossenses capítulo 3. Versículo de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que em Cristo nós já fomos mortos. E nós já fomos ressuscitados. Isso é mais tremendo ainda. A semeadura, ela já foi feita na nossa vida. O Senhor Deus já nos semeou.
para morrer. E Ele já nos ressuscitou em Cristo Jesus. E nós já estamos ressuscitados, como disse Paulo aqui. A consequência disso, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive juntamente com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Maravilhoso que a morte do santo, aquela que realmente dá cabo na sua vida, não é o dia que o coraçãozinho para de bater e ele é colocado lá no túmulo. A morte do santo, ela ocorreu em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira morte, a verdadeira semeadura, feita por Deus. Esta é uma morte poderosa. Não é a tua morte, mas é a tua morte na morte de Cristo. Nem para morrer nós prestamos, irmão. A nossa morte fora de Cristo, ela não vale nada. Mas o Senhor nos colocou na morte do seu Filho. E nós morremos junto com Ele, na sua morte. Nós fomos semeados ali. E nós ressuscitamos em Cristo Jesus quando Ele ressuscitou. Isso já está feito. E nós estamos guardados em Cristo Jesus. O que diz Paulo? Qual o resultado disso? Qual as consequências disso? Pensai nas coisas lá de cima e aguarde a manifestação do Filho de Deus. Quando Ele vier, vocês serão feitos plenamente participantes da sua glória. Foi isso que nós confessamos no dia do nosso batismo, irmãos. E nós sabemos que o Evangelho é vivido pela fé já fomos semeados. Foi isso que nós confessamos no nosso batismo, que nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Eu fui batizado, mas o Adãozão velho está ali comendo pelas beiradas o tempo todo. Alguma coisa não está no lugar. Eu fui batizado, mas não há esperança viva da ressurreição do Filho de Deus no coração. Isso não está certo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Você já morreu se você está em Cristo. Morreu. Morreu. Acabou. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Um salvo é alguém que existe para este propósito. A sua morte em Cristo e a sua ressurreição em Cristo fez com que ele se tornasse um filho de Deus que existe para a glória do Senhor. Em Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. É maravilhoso sabermos que fomos unidos a Cristo Jesus na sua ressurreição e fomos feitos participantes de todas as suas glórias, né, que vimos ali no capítulo 15. Mas a Escritura está dizendo que nós também fomos colocados na morte do Filho de Deus e nele nós morremos. Sabendo isto, verso 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Você já foi crucificado. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Até aí. Que maravilhoso, irmão. Que maravilhoso. Um crente em Cristo Jesus, ele crê que o Senhor Jesus morreu por seus pecados e que o Senhor Jesus ressuscitou, né, para a sua vida eterna. Mas um crente no Senhor Jesus Cristo sabe e conhece que esta realidade poderosa já foi aplicada na sua vida no tempo presente. O Evangelho alcança ele nesses dois grandes fundamentos. Você morreu e você ressuscitou. Quando o Senhor vier, tocar a sua trombeta e levantar os mortos do túmulo, o que vai acontecer em plenitude é aquilo que ele já vivia desde o dia em que foi alcançado. Agora é um pouco incoerente quando esperamos a nossa ressurreição, mas ainda vivemos como alguém que nunca foi morto em Cristo Jesus.
ou quando esperamos a nossa ressurreição, mas o nosso coração ainda não está nas coisas celestiais, nas coisas da vida eterna. Continua nas coisas do tempo presente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nos ajude, nos dê graça, ilumine os nossos olhos, né? Para que realmente o nosso trabalho não seja vão aqui nesse mundo. Mas possamos ser firmes, constantes, né? E que as obras das nossas mãos possam ser estocadas na eternidade em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Nosso Pai, louvamos por Tua palavra, cremos no poder que há nela, Senhor, para salvar as nossas almas.